Olá meus amigos Book Crushers, aqui é o RB Neto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês a vídeo opinião de um livro que simplesmente superou o meu amor por Vermelho, Branco e Sangue Azul nesse ano. Vocês acreditam que isso é possível? Eu também não acreditava, mas aconteceu. Ok, antes de compartilhar para vocês qual foi esse livro que conseguiu superar Vermelho, Branco e Sangue Azul nas minhas melhores leituras desse ano, eu quero perguntar para vocês se vocês já curtiram o vídeo aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês, apertando curtir, vai estar ajudando aos algoritmos do YouTube a compartilharem muito mais o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushers para mais pessoas. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos e se tornem um Book Crusher. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui, além de, é claro, de que vai ter o link de compra desse livro aqui embaixo na caixa de informações, e vocês comprando lá na Amazon através dos links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Enfim, vamos deixar de introdução, né, e vamos falar sobre o incrível, olhem nos meus olhos, gente, eu já estou falando incrível. Bem-vindos à Rua Maravilha, do Gabriel Mar. Sim, vocês conhecem esse nome, Gabriel Mar era um booktube bem famoso aqui no YouTube. E quando ele entrou em contato comigo para falar sobre o lançamento desse livro dele, perguntando se eu podia avaliar, primeiro eu fiquei extremamente lisonjeado, afinal eu acompanhava o canal do Gabriel aqui pela plataforma, eu achava o canal super divertido. Depois pela sinopse em si, que tem como base musicais. Se você me conhece pelo Twitter, sabe o quanto eu sou o doido dos musicais. O que é engraçado, porque até 2016 eu odiava musicais, mas a partir de 2016 eu me transformei no doido dos musicais, tudo por conta de Wicked. Mas daí eu vi pela sinopse que falava sobre musicais, eu li os 5 primeiros capítulos que ele perguntou se podia enviar, e quando eu li os 5 capítulos eu falei, ok, eu preciso terminar de ler essa história, eu preciso saber pra onde essa história vai. E vou dizer pra vocês, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida durante esse ano de 2019. Eu quero compartilhar aqui com vocês os 7 motivos que eu acho que você precisa parar o que está fazendo e ir ler Bem-vindos à Rua Maravilha, que entrou em pré-venda hoje, enquanto esse vídeo está indo ao ar. Eu espero de verdade que vocês gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito que bem, o primeiro motivo que eu venho aqui compartilhar com vocês, que eu acredito de verdade que vocês precisam ler Bem-vindos à Rua Maravilha, do Gabriel Mar, foi o mesmo motivo que me fez ler essa história. E qual é esse motivo? A sinopse dele. Em Bem-vindos à Rua Maravilha, nós vamos conhecer o Igor, que é esse rapaz que não está muito satisfeito com a sua vida nesse exato momento. Ele não tem a melhor relação com a família, ele não gosta do curso do qual se formou na faculdade, ele não imagina que trabalho fazer, ou seja, ele se sente um zero à esquerda. No momento, toda a sua atenção está voltada para um manuscrito que ele está escrevendo, que é essa distopia política que se passa na Rua Maravilha, onde os próprios moradores vão combater essa opressão do governo. Só que o que ele não espera é que um amigo dele, sem querer, leia o manuscrito no computador e envie para um conhecido que é simplesmente um dos maiores nomes do teatro da cidade. Quando esse diretor recebe o manuscrito do Igor e lê a história, ele pensa, ok, eu preciso adaptar essa história para os palcos. E entra em contato com o Igor e pergunta, você quer me ajudar a transformar a sua história em uma peça musical? Igor fica meio sem palavras, porque ele não imaginava nem que o livro fosse publicado. Imaginem se transformar em uma adaptação em uma peça. Obviamente ele fica maravilhado com aquilo e ele aceita participar dessa empreitada para adaptar a sua história para uma peça musical. E é a partir daí que tudo de bom e tudo de ruim da vida do Igor vai começar a acontecer. Ele vai conhecer o melhor e o pior dos dois mundos. E esse é o ponto de partida que o Gabriel Mar vai trazer com a sua história em Bem-vindos à Rua Maravilha, que começa com uma história sobre criar uma peça e se transforma em algo muito maior. Já ficou interessado no livro? Ainda não? Se ainda não ficou interessado, eu preciso dizer que a narrativa de Bem-vindo à Rua Maravilha é em primeira pessoa, contadas pelo ponto de vista do próprio Igor, o protagonista. Só que ele não é um protagonista em primeira pessoa usual, pois geralmente quando nós pegamos um narrador em primeira pessoa é aquele que tenta te convencer que está sempre certo sobre tudo de acordo com seu ponto de vista. E o Igor aqui, ele tá muito mais desabafando, contando a sua história como se estivesse na sua frente, sabe? Em uma conversa, ou mesmo como se você fosse um entrevistador e estivesse fazendo perguntas para ele e ele tá ali se expondo completamente. E isso foi uma coisa sensacional. Em nenhum momento o Gabriel Mar
tenta transformar o protagonista em um herói, e sim em uma pessoa comum, uma pessoa tridimensional. Nós vamos acompanhar a história do Igor sob o ponto de vista dele, mas que ele a todo momento fala assim: olha só, eu não vou dizer pra você se isso foi certo ou foi errado, quem vai julgar é você. E ame ou odeie o Igor, a narrativa é extremamente honesta, a forma como narra é extremamente divertida. Tem uns momentos assim que me fizeram gargalhar de verdade, pois parecia assim que o Igor estava ali do meu lado, conversando comigo, contando essa história pra mim. Ele tinha umas sacadas assim geniais, que algum personagem comentava alguma coisa e ele meio que respondia pra gente. E sério, foi muito carismático fazer essa leitura, porque o Igor é um narrador muito carismático. Não importa o que você ache dele como personagem. E eu acho que essas duas construções do Igor personagem e Igor narrador é incrivelmente maravilhosa. E o terceiro motivo que me leva a acreditar que Rua Maravilha é um livro extremamente especial é justamente a ambientação que o Gabriel Mar traz para sua história. O teatro, a montagem dessa peça, a adaptação da história do Igor, a criação das músicas, tudo isso é não só um pano de fundo para os personagens, mas também é um personagem da própria história. É muito interessante ver o passo a passo daquilo tudo, do zero até o momento final, o momento da peça ser apresentada ao público. E o musical está presente até na forma como o livro é estruturado, porque ele é dividido em 3 partes, e essas 3 partes são atos da própria peça, que é a vida do Igor e desses personagens que ele vai conhecendo por conta da adaptação de Rua Maravilha. Então nós temos ali esse teatro, essa companhia, esses atores, todos reunidos com personalidades completamente diferentes para que esse musical aconteça, e a vida deles acontecendo ao mesmo tempo também. E nós conhecemos as músicas, e sim, o Gabriel vai colocar algumas músicas para a gente acompanhar, mas de uma forma super fluida, sem parecer forçada, sabe? Ou fora de lugar no texto. A própria história da peça, no decorrer do livro nós vamos conhecendo a história da peça e conhecendo os personagens dessa história e o que acontece, e é tão interessante de se acompanhar quanto, sabe? São 2 histórias em uma. E de verdade eu queria que a história de Rua Maravilha existisse, para ler as cenas certinhos, porque eu acho fascinante quando acontece isso, sabe? De ter uma história dentro de outra história que a gente acompanha as 2 ao mesmo tempo. Outro ponto sensacional de Bem-vindos à Rua Maravilha é a forma como o Gabriel Mar vai tratar a temática da diversidade desse livro. Pois pela capa dá pra perceber, e é óbvio, ele vai ter uma temática LGBTQ+, e de diversidade muito forte e muito presente na narrativa. Entretanto, ele não vai seguir o caminho habitual, sabe? Os personagens não vão estar ali só pra falar sobre racismo, os personagens não vão estar ali só pra falar sobre homofobia ou só sobre se descobrirem. Na verdade, eles vão se mostrar muito maiores do que isso pode ser parte da vida deles, mas que eles têm uma narrativa muito maior a ser contada. E foi nisso, sabe, que o livro ganhou muito ponto comigo. Porque eu já venho comentando aqui com vocês no canal sobre o quão importante é essa diversificação na temática. Quanto isso traz mais respiro, isso traz novas narrativas, isso traz novos pontos de vista. E o Gabriel simplesmente trouxe o que eu estava tanto querendo. Pois sim, vão ter momentos aqui no livro em que ele vai parar e vai falar sobre coisa séria. Mas como eu disse, ele vai mostrar que esses personagens, tanto o protagonista quanto os seus amigos, que ele vai fazer no decorrer da montagem da peça, são pessoas muito maiores, sabe? São histórias muito maiores. E já que nós estamos falando sobre os personagens de Rua Maravilha, eu acho que eles também são uma grande porcentagem para fazerem o livro ser o que ele é. Eu já disse várias vezes por aqui que quando um livro tem um grupo de personagens muito carismático, muito cativante, ele já me ganha completamente. E um dos grandes destaques de Rua Maravilha é justamente o elenco dessa peça. Esse elenco que vai acabar se transformando numa verdadeira família para o Igor, o protagonista da história. Eles vão ter momentos adoráveis juntos, eles vão brigar, eles vão quase colocar tudo a perder, e vão ter personagens que nós vamos amar, odiar, e vão ter personagens que nós vamos odiar, amar. Enfim, cada um deles tem uma característica muito própria, cada um deles é muito rico como personagem em si, e eles conseguem muitas vezes roubar o holofote para si mesmo, sabe? Eu adoro quando personagens coadjuvantes fazem isso. Eu não consigo escolher qual personagem é o meu favorito aqui, porque cada um ganhou um pedacinho do meu coração, sabe? E no começo, por eles chegarem meio que ao mesmo tempo, né? Afinal, eles chegam através de audição para fazerem parte dessa peça, e eles vão começar os ensaios juntos, e você fica meu Deus, quanta gente aqui. Mas aí, com o decorrer do tempo, cada um vai tendo seu destaque, cada personagem vai falando assim: oi,
prazer, vou me apresentar aqui, essa é a minha história, e você vai sendo ganhado aos poucos por eles, sabe? Quando chega no fim, você fica com uma baita saudade dessas histórias, dessas personalidades. E, gente, sério, eu queria que esse grupo existisse só pra eu tentar ser amigo deles. E ok, eu já falei quase sobre tudo que vale a pena para ler em Bem-vindos à Rua Maravilha, mas eu acho que o principal motivo que me fez conectar com essa história foi a forma como eu me conectei com o protagonista, com o Igor. É muito engraçado porque ele é apresentado pra gente como Igor sem sobrenome. Ele não fala em nenhum momento qual é o sobrenome dele, apesar de todos os outros personagens terem sim sobrenome. Mas aí, conforme a gente vai conhecendo o Igor, nós vamos entendendo o porquê dele não compartilhar o sobrenome com as pessoas. Porque, como eu disse pra vocês no começo, o Igor é um personagem extremamente tridimensional. O Gabriel Maher em nenhum momento fala que ele é 100% bom ou que ele é 100% ruim. Na verdade, ele fala que tem coisas que ele acerta e tem coisas que ele erra muito. E o Igor erra pra caramba. Em nenhum momento vai haver essa passação de pano para as coisas que o Igor faz de errado. É meio bizarro chegar aqui e dizer que eu me identifiquei bastante com o Igor por conta disso. Tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Às vezes ele vai ser extremamente egoísta, ele vai afastar as pessoas ao redor dele para tentar lidar com o que acontece com ele e que ele vai achar o que acontece com ele é a pior coisa do mundo. Ele vai se fechar bastante pro mundo, ele vai carregar o peso do mundo nas costas porque ele tem essa vontade de se provar e de tentar sair dessa vida estagnada que ele tem e ver esses medos, esses anseios, a timidez, a forma como ele tenta lidar com os problemas ou a forma como ele não tenta lidar com os problemas, para ser sincero. Isso me pegou muito, sabe? Porque eram vários tapas na cara seguidos, porque eu percebia que aquilo era errado e eu acabava percebendo que eu fazia coisas parecidas que o Igor faz. Eu fiquei... ok, eu acho que eu merecia esse chacoalhão. Poucos livros, que vocês sabem muito bem disso, eu cheguei aqui e falei pra vocês, esse personagem seria eu. E o Igor, de Bem-vindos à Rua Maravilha, é 90% Henry. E isso é muito, muito, muito assustador, porque é como se verem um espelho invertido, mas é a verdade. E foi um livro que acabou aparecendo no momento certo e que eu precisava ler, sabe? Eu precisava de verdade desse toque de amigo que o livro traz. E já que estamos falando sobre, esse toque de amigo, o principal motivo que eu acredito que vocês precisam ir lá e comprar esse livro na Amazon é que a mensagem desse livro é muito, muito, muito boa. Na verdade, eu me surpreendi muito com a mensagem que esse livro traz, porque a grande razão, a grande motivação aqui é o Igor buscando pela sua felicidade, buscando pelo seu sucesso, buscando por algo que faça a vida dele valer a pena. E hoje em dia existe tanta pressão para que você seja um sucesso, para que você acerte tudo no que faz, para você dar orgulho às pessoas. É uma questão muito grande aqui do Igor, sabe? Ele querer dar orgulho para a família dele e eles se sentiram fracassados nisso. E eu me conectei muito com isso, sabe? Dessa busca constante em não falhar, dessa busca constante em marcar o seu nome para a história. E às vezes a gente marca o nosso nome de formas tão inerentes e tão imperceptíveis que nós ficamos frustrados e, sem saber, nós já deixamos essa marca, sabe? E isso também é um sucesso, isso também é um motivo de orgulho. É essa longa caminhada que o Igor faz através do livro e essa mensagem que ele traz sobre como essa pressão causa ansiedade, sobre como essa pressão afeta a gente, é muito importante a ser dita, é muito importante a ser falada. E eu não tinha outra nota a dar além de 5 estrelas. Esse é o meu favorito. Como eu disse pra vocês lá no começo do vídeo, ele acabou superando a minha relação com o vermelho, branco e sangue azul e eu totalmente não estava preparado para isso. Muito bem, pessoal, esses foram os meus 7 motivos que eu acredito que você que está assistindo esse vídeo precisa ir lá na Amazon e comprar o Bem-vindos à Rua Maravilha, do Gabriel Maher, para ler. Não vou me repetir, foi simplesmente o livro que mais se conectou comigo no ano inteiro, foi um livro favorito máximo que chegou batendo o pé na porta e aplacou por completo meu coração. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, clique aqui embaixo gostei, compartilhe as suas redes sociais, deixe o YouTube saber que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crusher. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos, se tornem Book Crusher. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando também que eu estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compras de Bem-vindos à Rua Maravilha lá na Amazon.
Lembrando que vocês comprando através dos meus links, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Enfim, pessoal, espero de verdade que tenham gostado do vídeo, espero de verdade que vocês leiam essa história, pois aqui foi Rebeneto para mais uma vídeo de opinião no canal Movie Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.